Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro. Você vai ver nessa edição que o Brasil registrou uma leve alta na média de mortes por Covid. Israel teve uma redução das mortes e casos graves após a aplicação da terceira dose da vacina. E a gente mostra também que a empresa SpaceX levou 4 civis ao espaço. O Ministério da Saúde concluiu a entrega de vacinas aos estados. Vacinas suficientes para a aplicação da primeira dose em todos os adultos brasileiros. O lote com 1.100.000 doses foi enviado por avião. Apenas São Paulo recebeu na mesma hora. Na solenidade, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, os personagens Zé Gotinha e Maria Gotinha reforçaram 2 avisos. Quem tem mais de 70 anos. O primeiro foi o de que as pessoas com mais de 70 anos que completaram a vacinação há 6 meses devem receber uma terceira dose de reforço. E o segundo aviso foi de que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer caiu de 3 para 2 meses. Na sequência, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, imunizou 2 pessoas, incluindo o ministro das Comunicações, Fábio Faria. É um dia histórico para o país, um dia de agradecer todo o esforço do Ministério da Saúde, todo o esforço do governo federal, do presidente da República, que hoje o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos e já é o 3º país do mundo que mais aplicou doses de combate ao Covid. Aquilo que o ministro Fábio falou, sermos o 3º país em número de vacina, mas muitos dizem, não, mas proporcionalmente, do G20 nós somos o 6º país proporcionalmente. Então são números, Fábio, que ninguém imaginava que a gente chegava, a não ser as pessoas que acreditam nesse país. Em seu discurso, o ministro da Saúde destacou a contratação do total de 500 milhões de doses de vacinas, que vão garantir até o final do ano todos os brasileiros vacinados. E pediu a colaboração de todos os governantes do país para que adotem as regras do Programa Nacional de Imunização, para que o país lute unido contra a doença. É a fórmula que teremos sucesso na campanha. Já estamos tendo sucesso. Já reduzimos de maneira drástica o número de casos, já reduzimos de maneira drástica o número de óbitos. Então, se caminharmos como estamos caminhando, com base na orientação técnica científica, seguindo as recomendações do PNI, ao invés de uma torre de Babel vacinal, em que cada estado e município quer criar o seu próprio modelo, aí sim, nós vamos acabar de vez com o caráter pandêmico da Covid-19. Muito obrigado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou hoje a Operação Ábaco contra a maior rede de agiotas do estado. A quadrilha tem cerca de 70 escritórios de extorsão espalhados entre Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais. Os agentes saíram com 65 mandados de prisão e 63 de apreensão. Até o momento, 24 pessoas já foram presas. Segundo as investigações, a quadrilha extorquiu ou conseguiu mais de 70 milhões de reais com a extorsão de vítimas nos últimos 4 anos. O chefe do esquema, de acordo com a polícia, é Guilherme Andrade Aguiar, conhecido como Macarrão, que mesmo preso continuava dando ordens aos comparsas. O governo federal anunciou mudanças no programa Casa Verde Amarela. O valor financiado com o FGTS subiu. Em evento realizado no Palácio do Planalto, na presença do presidente Jair Bolsonaro, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional explicaram as mudanças no programa Casa Verde Amarela. O subsídio para os cidadãos de baixa renda darem entrada no imóvel foi ampliado de R$ 23.000 para R$ 35.000, a depender da composição familiar. Também foi elevado o valor do financiamento por meio do FGTS. Em uma nova modalidade do programa, estados e municípios vão entrar com uma contrapartida de 20% do valor das moradias. Com isso, a entrada dos imóveis para famílias com renda de até R$ 4.000 por mês será reduzida. 10 estados aderiram. Também foram anunciadas reduções nos juros. Agora as taxas serão de 4,25% ao ano no Norte e Nordeste e de 4,5% nas demais regiões. Antes, as taxas eram calculadas conforme a renda e o valor dos imóveis.
O programa Casa Verde Amarela tem a menor taxa de juros da história do programa habitacional, presidente. São 4,5% ao ano para o conjunto do país, na faixa 1, e 4,25% na região norte e nordeste, que são as regiões mais pobres do Brasil. E o resultado é um resultado expressivo, porque no ano passado, em função das mudanças que ocorreram, e é importante que se diga isso, 1,5 milhão de famílias brasileiras passaram a ser elegíveis para o programa, porque eles só podem comprometer até 30% da sua renda. Nós estamos aqui hoje para ampliar o limite do valor de venda dos imóveis para habitação popular. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis, porque estavam ficando desenquadrados. Isso vai permitir que não haja desemprego, que se continue a edificar, que se continue a construir, que as empresas continuem no mercado. E isso nós fizemos, presidente, como sempre fazemos, ouvindo, escutando, negociando, fazendo o nosso papel como gestor, mas saindo do gabinete do ar-condicionado para entender as demandas e as dificuldades de quem está com a mão na massa, de quem está operando, quem está na ponta da linha, como coloca com muita propriedade o presidente. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a emenda ao projeto do novo Código Eleitoral que retoma o tema da quarentena para integrantes de algumas categorias disputarem as eleições. Essa quarentena é o desligamento do cargo 4 anos antes da votação e vai ser aplicada pela proposta a juízes, membros do Ministério Público, policiais federais rodoviários, policiais civis, federais, guardas municipais, militares e policiais militares. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. A CPI da pandemia aprovou o requerimento de convocação de Ana Cristina Vale, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, quem prestou depoimento foi Marconi Albernaz de Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. Ele nega. Na segunda reunião marcada para ouvir Marconi Albernaz de Faria, ele compareceu acompanhado por 2 advogados. Caso faltasse, seria conduzido coercitivamente por decisão da Justiça Federal do DF. Na fala inicial, disse que foi alvo de investigação há 1 ano quando teve o telefone apreendido, mas nunca houve acusação. Munido de um habeas corpus para ficar em silêncio em questões que pudessem incriminá-lo, o depoente se comprometeu a dizer a verdade e se contradisse em vários momentos. Afirmou que não é lobista da Precisa, conforme foi levantado pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Afirmou que foi sondado pela empresa para fazer uma assessoria técnica e política. Disse, no entanto, que não recebeu pelo serviço, pois a negociação não chegou a avançar. No início da pandemia, fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa, em concorrência pública que já estava em andamento perante o Ministério da Saúde, que tinha como objetivo a aquisição de testes rápidos para a detecção do Covid-19. Como a concorrência já estava em andamento, não participei da análise do edital, habilitação ou apresentação de proposta da Precisa. Houve uma mudança na diretriz do Ministério da Saúde que optou pela testagem por outros meios, e a aquisição dos testes foi cancelada pelo próprio Ministério da Saúde. Não houve tratativas, pagamento de valores ou qualquer tipo de vantagem a mim ou a qualquer outra pessoa. Não fui contactado para nenhum outro serviço relacionado à Precisa ou ao Ministério de Saúde, e muito menos a vacina. O depoente disse que sua empresa não tinha experiência na área de saúde e levou o documento que mostrava que a concorrência da qual a Precisa participaria foi cancelada. Quantas vezes o senhor teve no Ministério da Saúde? Nenhuma vez, senhor senador. Inclusive, eu estou com despacho aqui do dia 23 de junho, que é um documento público, o qual o próprio Roberto Dias Ferreira ele faz o cancelamento do processo de administrativo de aquisição de teste. Então, nem aconteceu. Ele mesmo... Que dia? 23 de junho de 2020. Perfeitamente. Confere com a cronologia, inclusive no encaminhamento da arquitetura ideal que o senhor encaminhou para o Roberto Ferreira Dias para burlar o processo licitatório. Sabe por que ele fez isso? Porque aconteceu no dia 2 de julho de 2020 uma operação da Polícia Federal aqui no Distrito Federal,
Qual foi o alvo? A Precisa. E o senhor, e a gente gostaria de saber por quê, teve acesso às informações 5 horas da manhã do dia dessa operação. 5 horas. Queríamos saber por quê. A senadora do PSL, Soraya Tronic, pediu mais detalhes sobre a atuação da empresa e sobre as análises realizadas por Albernaz Precisa Medicamentos. Ele explicou que não poderia dar as informações por ter cláusula de confidencialidade, mas antes afirmou que não tinha contrato com a empresa. Como eu tenho cláusula de sigilo, eu não posso falar. O senhor não pode dizer. Mas Vossa Senhoria não tinha dito que não tinha um contrato firmado com a Precisa? Não, sim, eu nunca tive contrato firmado com a Precisa. Mas o senhor agora diz que vai ter sigilo de confidencialidade e um contrato que não foi assinado? Mas eu fui só sondado, eu não tive contrato. Mas então não tem sigilo. Então não tem sigilo. O empresário afirmou que conhece um senador, mas não quis dizer quem era. Alegou que esqueceu o nome. Disse ser amigo do filho do presidente, Jair Renan Bolsonaro, com quem passou o aniversário em uma festa no estádio Mané Garrincha. Afirmou ser amigo também da advogada de Jair Bolsonaro, Karina Cufa. O senador Marcos Rogério disse que o depoimento desta quarta-feira não contribuiu em nada e que Albernaz não passa de um falastrão. Respeitosamente, não quero aqui parecer ofensivo ao depoente, mas Vossa Senhoria está mais para vendedor de ilusão. Alguém que promete o que não pode entregar. Diz que é consultor político, mas não tem contato com ninguém do parlamento. Repito, está mais para falastrão, para vendedor de ilusão, do que para alguém que tivesse ou exercesse algum nível de influência nos postos de comando do Ministério da Saúde ou do Palácio do Planalto. Ao responder à senadora Leila Barros sobre a relação com a advogada Karina Cufa, disse que não poderia dar detalhes, pois envolvia terceiros. Foi alertado por Randolfo Rodrigues que o habeas corpus tem limite e que ele não poderia mentir. Não venha que o senhor não pode falar sobre terceiros, que o senhor deve falar sobre terceiros. O senhor tem que falar sobre terceiros. Olha, repito, nós não queremos levar para algum tipo de medida. Não queremos porque temos uma limitação. Uma limitação. Alguns colegas aqui arguíram, e olha, não me falta vontade, senhor Marconi, não lhe falta a vontade de pedir a sua detenção por falso testemunho. Não falta vontade. Após mostrar mensagens entre Faria e a ex-esposa de Bolsonaro, que demonstrariam indicações de pessoas a cargos públicos, a CPI aprovou o requerimento de convocação de Ana Cristina Vale, ex-esposa de Jair Bolsonaro. A senadora Soraya Tronic sugeriu que Marconi Albernaz de Faria deixasse a condição de testemunha e passasse a ser investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, sugestão que foi acatada pelo relator senador Renan Calheiros. Otto Alencar disse que o depoente omitiu e mentiu demais e chegou a pedir a prisão de Faria. Os nascidos no mês de outubro que receberam a quinta parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A próxima parcela do benefício para esse grupo vai ser paga no dia 1º de outubro. Olha, tempestades têm sido registradas no norte e no sudeste do país e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, agora na quinta-feira. Vamos ver então como é que fica o tempo em algumas regiões. Em Várzea Grande, em Mato Grosso, ao lado ali de Cuiabá, a mínima hoje é de 24 graus e máxima de 34. No Rio de Janeiro tem previsão de mais chuva. Em Duque de Caxias, a máxima não vai passar de 23 graus. Em Araguaína, Tocantins, também pode chover, mas a máxima pode chegar a 34 graus, mínima de 22. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, o tempo fica mais firme, com mínima de 22 e máxima de 36 graus. Em Londrina, no Paraná, tem previsão de chuva intensa nas próximas horas. A máxima pode chegar a 29 graus. Depois do intervalo, você vai ver que o Brasil registrou uma leve alta nas mortes por Covid. E vai ver também que a SpaceX levou 4 civis ao espaço. Até já! E 48 no horário de Brasília. Depois de 22 dias em queda, a média móvel de mortes por coronavírus voltou a ficar perto de 600 óbitos por dia. O Brasil confirmou mais 800 mortes por coronavírus de um dia para o outro.
O total subiu para 588.597 vítimas da doença. Também foram registrados mais 14.780 novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21 milhões e 34 mil diagnósticos confirmados. A média de mortes teve uma leve alta e está em 597. E a média móvel de novos casos está em 15.229, também apresentando um pequeno aumento. Na avaliação da pandemia por regiões, 6 estados registraram alta nas mortes: Amapá, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Em estabilidade estão 9 estados e 12 unidades da federação tiveram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Sergipe e Tocantins. Esse aumento na média móvel, perto das 600 vítimas diárias, veio depois de um feriado prolongado no início do mês e com o relaxamento de medidas sanitárias em diversas cidades, na maioria das cidades do país. Ao todo, mais de 216 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas desde o início da campanha de vacinação em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 139 milhões e 887 mil pessoas já tomaram a primeira dose, 65% da população brasileira. E mais de 76 milhões e 760 mil tomaram a segunda dose ou então a dose única, 35% dos brasileiros. Os estados que menos vacinaram com a primeira dose até o momento são Roraima, com 42%, e Pará, com 48% da população. Entre os estados que mais vacinaram, já com a segunda dose ou dose única, Mato Grosso do Sul imunizou metade da população, 50%, e São Paulo está perto, com 47% da população imunizada. A caixa preta do avião que caiu na segunda-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo, será periciada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Os corpos das vítimas do acidente foram sepultados ontem. O avião modelo King Air B250, ano 2019, prefixo PS-CSM, decolou do aeroporto municipal Pedro Morgante de Piracicaba e cerca de 15 segundos depois caiu em uma área no bairro Santa Rosa, ao lado do Parque Tecnológico. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira e a Polícia Civil foram acionados para realizar as investigações sobre a causa do acidente. No local, as equipes encontraram a caixa preta do avião, onde o histórico de voo é armazenado. A Polícia Civil e o CENIPA não divulgaram detalhes sobre o início das investigações, apenas que testemunhas serão ouvidas e que já foram realizadas perícias, coletas de imagens e informações. O velório da família Silveira Melo foi realizado no espaço Beira Rio, em Piracicaba, e aberto apenas para os parentes. Autoridades políticas compareceram, entre as quais o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, do Democratas. Os sepultamentos aconteceram no meio da tarde desta quarta-feira no Cemitério da Saudade. Especialistas em saúde pública de Israel disseram que a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid foi eficaz na redução de casos graves da doença e de mortes. A constatação veio de especialistas mesmo após o número de novas infecções alcançarem níveis recordes. Vimos por volta de junho que 2 doses não foram suficientes para conter a variante Delta. O que vemos hoje, com base nos números, e que graças ao reforço temos uma mortalidade mais baixa para as pessoas que são vacinadas. O que significa que as chances de morrer, se você não tomar a injeção de reforço, são 20 vezes mais do que se você fosse vacinado. Autoridades agora começam a especular a possibilidade de uma 4ª dose para a população. Os especialistas concordaram que, embora os casos diários permaneçam altos, a injeção de reforço evitou o aumento de casos graves de Covid, que estava se formando em agosto. Agora, o país pretende abrir as portas para o turismo, ainda com restrições a partir de 19 de setembro. Visitantes em menor número podem voltar a ser aceitos em Israel, exceto os provenientes de países considerados parte da lista vermelha,
que inclui Brasil, Turquia, Bulgária e México. A Justiça derrubou uma liminar do Flamengo e proibiu o público nos jogos do clube no Brasileirão. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Felipe Bevilacqua. Assim, a rodada do fim de semana está confirmada. A liminar teve os efeitos suspensos, pelo menos até a reunião do Conselho Técnico dos Clubes da Série A, no dia 28. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, depois de vencer o primeiro jogo em Porto Alegre por 4-0, o Flamengo ganhou de novo, venceu o Grêmio, dessa vez por 2-0 no Maracanã e está classificado para a próxima fase, as semifinais. O rubro-negro vai enfrentar o Atlético Paranaense, que tinha eliminado o Santos. Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o São Paulo por 3-1, também está na semifinal, aliás, pela primeira vez na história do clube. Os gols do Leão foram marcados por Ronald, Henriques e Davi, e aí o Gabriel Sara descontou para o São Paulo já no finzinho. Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro, na ida, o Atlético Mineiro voltou a derrotar o Fluminense por 1-0 no Mineirão e também passou para as semifinais. Na próxima fase, o Galo vai pegar o Fortaleza. Para o Fluminense, agora restou só o Campeonato Brasileiro, já que, assim como aconteceu na Libertadores, o time caiu nas quartas de final na Copa do Brasil. E na Liga dos Campeões da Europa, o tão esperado primeiro jogo de Messi, Neymar e Mbappé juntos pelo PSG foi uma decepção. O PSG só empatou com o Clube Bruges pela primeira rodada da fase de grupos da competição. O Paris Saint-Germain até saiu na frente, só que levou o empate em 1-1 contra o time belga. O trio teve pouca sintonia na estreia e a melhor chance mesmo veio com o Messi, que acertou uma bola no travessão. Agora, com esse resultado, o PSG e o Bruges têm 1 ponto cada no grupo A, mesmo grupo que tem o Manchester City, que venceu o RB Leipzig e lidera a chave. A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, lançou o primeiro foguete tripulado só por civis ao espaço. E o voo de 3 dias é um voo de 3 dias pela órbita da Terra. A nova corrida espacial que mobiliza bilionários ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. A missão Inspiration 4 da SpaceX foi o primeiro lançamento em que civis sem formação específica e sem a companhia de astronautas puderam embarcar. Essa modalidade de viagem promete ser a mais nova sensação de turismo espacial. O local da decolagem foi na plataforma 39A do Kennedy Center da NASA, na Flórida, de onde também partiram as missões Apollo rumo à Lua no século passado. Diferentemente de Jeff Bezos e Richard Branson, Elon Musk preferiu não ir ao espaço no primeiro voo turístico de sua companhia. A viagem espacial da empresa de Musk é ainda mais ambiciosa. O voo será orbital, ou seja, os tripulantes estarão a 150 quilômetros já na termosfera e passarão os próximos 3 dias dando voltas ao redor da Terra numa velocidade acima dos 20 mil quilômetros por hora. Durante os dias em órbita, eles terão o sono, a frequência cardíaca, o sangue e as habilidades cognitivas examinadas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Daqui a pouco, 10 da manhã no horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Verenick. Tchau, bom dia.